A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, canto 34. Vexla regis prudent inferni. Aqui estamos, fique com os olhos atentos. Meu mestre ordenou, e veja se consegue discernir algo. Assim como o vento sopra quando a neblina é densa, ou quando nosso hemisfério escurece como a noite, e o moinho de vento parece girar visto ao longe, eu parecia captar a visão de tal estrutura. E então, para escapar do forte vento, eu retrocedi e fiquei atrás do meu guia, pois não havia outro abrigo. Agora eu estava, e com medo escrevo esses versos, ali onde as almas estavam totalmente congeladas, mas visíveis como pedaços de palha no vidro. Alguns estavam em pé e outros deitados. Alguns com a cabeça voltada para cima, outros para baixo, e alguns com o corpo dobrado como um arco. Nós continuamos andando mais adiante, quando meu mestre disse que eu deveria contemplar a criatura de semblante outrora tão doce. Ele deu um passo para o lado e me parou, dizendo: Veja, este é Dite, e este aqui é o lugar onde você deve ter mais coragem e ser mais forte. Não me peça, leitor, para descrever o quanto eu estava tremendo, horrorizado, porque todas as palavras do mundo seriam poucas. Eu não estava morto, mas também não estava vivo. Pense por você mesmo, se tiver o engenho, pois eu estava privado de vida e de morte. O imperador desse reino atormentado estava livre, fora do gelo, do peito para cima, e perto dele um gigante se sentiria pequeno como eu, pois seu braço era maior que um gigante inteiro. Julgue então qual seria o verdadeiro volume e a verdadeira proporção de tal membro. Se um dia ele foi belo, como agora é hediondo, e ainda assim ergueu sua face contra o Criador, então é dele que realmente flui todo o mal. Oh, como fiquei terrivelmente surpreso quando eu vi 3 rostos saírem de sua cabeça. O primeiro, bem vermelho, olhava para a frente, e juntavam-se a ele outros 2. Um rosto subindo de cada membro, de cada ombro, até se unirem os 3 no alto da cabeça. O lado direito tinha um tom entre branco e amarelo. O lado esquerdo era negro, como aqueles do país que fica além do vale, onde chegam as enchentes do Nilo. 2 asas poderosas se erguem abaixo de cada rosto, tão amplas quanto se imagina para um pássaro tão imenso. Nunca vi um navio com velas tão largas. Não eram emplumadas, mas desenhadas ao estilo das asas de um morcego, e ele as agitava, de modo que elas produziam um vento triplo. E por esses ventos que o cóccito se congela, seus 3 queixos gotejam eternamente as lágrimas de seus 6 olhos e se misturam à sua baba sangrenta. Em cada boca havia um pecador sendo rasgado, por dentes que retalhavam como um moedor. Assim ele fazia sofrer 3 de uma vez. Para o que estava na frente, ser mastigado era pouco. Ele era arranhado e esfolado continuamente, até que sua espinha dorsal ficasse totalmente sem pele. Aquela alma lá em cima que sofre com a maior dor é Judas Iscariotes com a cabeça entre os dentes, disse meu mestre. Suas pernas ficam para fora, mas os outros 2 ficam de cabeça para baixo. Bruto é o pendurado pelo rosto negro. Veja como ele se contorce, mas nunca se queixa. O outro mais forte deles é Cássio. Filho, a noite está caindo e devemos partir, pois já vimos tudo o que havia para ser visto. Conforme ele me ordenara, agarrei-me ao seu pescoço e ele ficou aguardando pela melhor oportunidade. E quando aquelas asas negras se abriram, ele alcançou as costelas peludas e as agarrou. E assim, de tufo em tufo, fomos escorregando, entre o pelo emaranhado e a crosta congelada. Nós descemos até a anca protuberante,
para onde está a articulação do quadril, e então meu guia, em um esforço penoso e supremo, virou de ponta cabeça em direção às pernas do monstro. Agarrou os pelos com força e voltou a subir. E pensei que voltaríamos novamente para o inferno. Segure-se firme em mim, vamos ter que escalar, disse meu guia. Ofegante, como um homem exausto, está na hora de nos despedirmos dessa miséria. Então ele deslizou por uma fenda na rocha e colocou-me na borda onde me sentei. E então, de forma hábil, subiu para perto de mim. Eu levantei meus olhos ainda esperando ver o rosto de Lúcifer, como eu o vira pela última vez. Mas ao invés eu estava debaixo de suas pernas e pés. E nessa hora fiquei em total perplexidade. Como as pessoas mais ignorantes, pois eu não entendia por onde era que eu tinha acabado de passar. Levante-se, meu mestre me disse. O caminho é longo e a subida acidentada, e o sol já está brilhando no meio do céu. Não estávamos no salão de nenhum palácio, mas sim num calabouço, feito por mãos da natureza, áspero sob os pés e muito pobre em luz. Antes de finalmente escaparmos desse abismo, ó meu mestre, disse eu, agora de pé, ajude-me a entender o que acabei de presenciar. Onde está o gelo? Como é que agora vemos o cujo assim, de cabeça para baixo? E como pôde o sol em tão pouco tempo passar da noite para o dia? E ele para mim, você ainda pensa que está do outro lado da terra, onde me agarrei aos pelos do vil verme que carcome o mundo. Estávamos lá, enquanto íamos em curso descendente, mas quando viramos, passamos pelo ponto para o qual de todas as partes convergem todas as coisas. E agora nós estamos no outro hemisfério, oposto àquele recoberto pelas grandes terras secas, e sob cujo zênite morreu o homem, cujo nascimento e vida foram sem pecado. Nossos pés estão firmes sobre a pequena esfera que corresponde ao lado oposto da Judeca. Quando aqui é manhã, lá é noite, e aquele cujos pelos nos serviram de escada ainda continua preso lá como antes. Foi deste lado que ele caiu de cabeça do céu, e a terra que aqui antes era abundante escondeu-se no oceano por medo dele. E emergiu do outro lado sob nosso hemisfério. A terra que restou deste lado para fugir dele elevou-se em um monte e deixou este vazio. Existe um lugar, um ponto remoto, bem distante do sepulcro de Beelzebu, que não se consegue ver, mas apenas ouvir, pelo murmúrio de um riacho que ali corre. Ele desce por um canal erodindo as rochas, e a inclinação de seu curso é muito suave. Meu guia e eu prosseguimos nossa jornada para o mundo claro, por essa estrada escondida, e seguimos sem nenhuma intenção de descansar. Ele na frente, eu atrás, sempre subindo. Vi coisas belas no céu pela primeira vez, reveladas a mim através de uma fenda aberta. E quando por fim saímos, vimos outra vez as estrelas. Oi, gente, tudo bem? Acabamos, por fim, né, a Divina Comédia, o Inferno. Acabamos o Inferno, canto 34. Virgílio e Dante saem então deste abismo, aí por esta fenda aberta, quando Lúcifer é jogado do céu para a terra de cabeça para baixo. Então nós vimos o nono círculo, que vai dos cantos 31 ao 34. São 4 cantos. E este canto 34 é o último do inferno. Então vocês lembram aqui, né? Toda a estrutura do nono círculo, que são os fraudulentos contra quem confia, dividido em 4 partes. Caína, traidores dos parentes. Antenora, traidores da pátria. Ptolomeia, traidores dos hóspedes. E agora Judeca, traidores dos benfeitores. Eles passaram então por esse momento aqui em que saíram do inferno por meio aí de
escalar, né, as costas do Lúcifer e voltando para a terra, né, saíram do inferno. Então esse canto fecha o inferno, terminamos a Divina Comédia, terminamos o inferno, como eu disse, né? Vamos por partes. Primeiro nós temos uma introdução em latim. Vexilla regis prudento inferni, as bandeiras do rei do inferno. As palavras são adaptadas do hino católico Vexilla regis prudento, entoado na Semana Santa. E elas nos preparam para encontrar Lúcifer, o oponente do imperador de Deus, né? Que reina nas alturas. Então nós temos aí essa preparação para entrar no inferno. Virgílio começa cantando isso, né? Vexilla regis prudento inferni, aqui estamos, né? Até que enfim chegaram no inferno. Fique com os olhos atentos, ele ordena para Virgílio, né? Meu mestre ordenou. E veja se consegue discernir algo. Nós temos a primeira cena, que é a visão do Lúcifer. Assim como o vento sopra quando a neblina é densa, ou quando o nosso hemisfério escurece com a noite, e o moinho de vento parece girar visto ao longe, é uma comparação, né? Eu parecia, está dizendo Dante, captar a visão de tal estrutura, ali do inferno, da Judeca. E então, para escapar do vento forte, eu retrocedi e fiquei atrás do meu guia, pois não havia outro abrigo. Então, um vento forte aí domina o lugar. São as asas do Dite, ou Lúcifer, né, se batendo. Agora eu estava, e com medo eu escrevo esses versos, né, ele fala isso no presente, quando ele está escrevendo os versos. Né. Ali onde as almas estavam totalmente congeladas, no lago Cócito, mas visíveis como pedaços de palha no vidro. Então nós estamos na quarta divisão, ou anel do nono círculo, como eu mostrei aqui, na Judeca. Eles estão aqui e aqui são punidos os culpados de traição aos seus benfeitores. Por causa de Judas Iscariotes, o arqui-traidor, que traiu Jesus, a região leva o nome de Judeca. Então eles estão aqui nesta região, onde as almas estão totalmente congeladas no lago Cócito, que é o quarto rio do inferno. Alguns estavam em pé, outros deitados, alguns com a cabeça voltada para cima, outros para baixo e alguns com o corpo dobrado como um arco. Então ele mostra como essas pessoas estão. Nós continuamos andando mais adiante quando meu mestre disse que eu deveria contemplar a criatura de semblante outrora tão doce. Lúcifer, né, culpado de traição contra o Altíssimo. Purgatório, canto 12, verso 25, vai falar isso, né? Ele é descrito como a criatura mais nobre de todas as criaturas. Virgílio o chama de Dite, o mesmo nome que usou para Pluto na Eneida. Então, Gustavo Doré fez aqui na gravura de Dite, ou Lúcifer, que está ali, olhando, né? Contemplando os poetas que passam aqui pela Judeca. Ele deu um passo para o lado e me parou dizendo, né? Ele aqui, o Virgílio. Veja, este é Dite. Este aqui é o lugar onde você deve ter mais coragem e ser mais forte. Dante, então, vai se dirigir ao leitor. Ele diz, olha, não me peça, leitor, para descrever o quanto eu estava tremendo, horrorizado. Porque todas as palavras do mundo seriam poucas. Eu não estava morto, mas também não estava vivo. Pense por você mesmo se tiver o engenho, pois eu estava privado de vida e de morte. Ele estava ali morrendo de medo, né? O imperador desse reino atormentado estava livre fora do gelo. Do peito para cima e perto dele um gigante se sentiria pequeno como eu, pois seu braço era maior que um gigante inteiro. Julgue então qual seria o verdadeiro volume e a verdadeira proporção de tal membro. Aqui tem uma nota, olha. O braço de Lúcifer era mais longo do que a estatura de um gigante.
Os gigantes tinham mais de 15 metros de altura, 10 vezes a estatura de um homem. Lá no inferno, canto 31, verso 60, nós vimos isso, quando eles encontraram aqueles gigantes que guardavam aí a entrada do nono círculo. Se o braço de um homem tem um terço de sua estatura, então Lúcifer é 30 vezes mais alto que um homem, isto é, ele deve ter 45 metros, gente do céu, de altura ou mais. Então Dante está contando isso pra gente, né? Se um dia ele foi belo como agora é hediondo, e ainda assim ergueu sua face contra o Criador, então é dele que realmente flui todo o mal. É interessante que nós já temos uma conclusão, né? O mal flui de Lúcifer. O mal flui de Lúcifer, né? Ele é a raiz de todo o mal. A inveja, né? Mentira, ganância. Segunda cena. Oh, como fiquei terrivelmente surpreso quando eu vi 3 rostos saírem de sua cabeça. Então nós temos aqui, olha, uma nota falando desses rostos que saem da cabeça do Lúcifer. Pelas cores das 3 faces são representados os 3 continentes conhecidos na época: vermelho Europa, amarelo Ásia e preto África. Os rostos também simbolizam a mentira, a tirania e o ódio primordial, atributos opostos à sabedoria, o poder e o amor primordial da Santíssima Trindade. Inferno, canto 3, verso 5. Então aqui nós temos 3 rostos representando a mentira, tirania e o ódio primordial. O primeiro, bem vermelho, olhava para a frente, né, representa a Europa, e juntavam-se a ele outros 2, um rosto subindo de cada ombro, até se unirem os 3 no alto da cabeça. Então ele tinha 3 rostos, né? O lado direito tinha um tom entre branco e amarelo, Ásia. O lado esquerdo era negro, a África, como aqueles do país que fica além do vale, onde chegam as enchentes do Nilo. 2 asas poderosas se erguem abaixo de cada rosto, tão amplas quanto se imagina para um pássaro tão imenso. Nunca vi um navio com velas tão largas. Não eram emplumadas, mas desenhadas ao estilo das asas de um morcego, e ele as agitava de modo que elas produziam um vento triplo. Por isso esse vento aí, né, que domina o lugar. Ele está descrevendo o Lúcifer. É por esses ventos que o Cócito se congela, esse lago aí infernal. Lembram dos 4 rios do inferno? O Aqueronte, que o Caronte guia as almas, né? Lá no começo. Depois o Estige, o Flegetonte e agora o Cócito. Seus 3 queixos gotejam eternamente as lágrimas de seus 6 olhos e se misturam à sua baba sangrenta. Ele está chorando eternamente, né? Em cada boca havia um pecador sendo rasgado, por dentes que retalhavam como um moedor. Assim ele fazia sofrer 3 de uma vez. Os 3 maiores traidores da história, né? Estão nas bocas deste monstro. Para o que estava na frente, ser mastigado era pouco. Ele era arranhado e esfolado continuamente, até que sua espinha dorsal ficasse totalmente sem pele. Aquela alma lá em cima que sofre com a maior dor é Judas Iscariotes. Com a cabeça entre os dentes, disse meu mestre, suas pernas ficam para fora, mas os outros 2 ficam de cabeça para baixo. Bruto é o pendurado pelo rosto negro. Veja como ele se contorce, mas nunca se queixa. Bruto que traiu César, né? O outro mais forte deles é Cássio. Filho, é Cássio. Vamos ver então a nota aqui, olha. Judas Iscariotes, Bruto e Cássio. Assim como Judas foi culpado de alta traição contra Jesus, Bruto e Cássio Longino foram culpados do mesmo crime contra Júlio César, escolhido e ordenado por Deus para fundar o Império Romano. Deus, como o grande rebelde contra a autoridade espiritual suprema, Judas merece a dor mais violenta. É o que está à frente sendo mastigado aí pela boca vermelha, pelo rosto vermelho, né? Então esses 3 pecadores, Judas, Cássio e Bruto, estão ali sofrendo, né, esses horrores nas bocas do monstro Lúcifer. Aí a terceira cena, eles vão começar a saída do inferno. Filho, a noite está caindo e devemos partir. Então nós temos aqui, olha, é sábado à noite, e completam-se 24 horas que eles estão ali, que eles entraram pelo portão do inferno. Então eles têm que sair desse lugar, né?
pois já vimos tudo o que havia para ser visto. Conforme ele me ordenara, agarrei-me ao seu pescoço, e ele ficou aguardando pela melhor oportunidade. E quando aquelas asas negras se abriram, ele alcançou as costelas peludas e as agarrou. E assim, de tufo em tufo, fomos escorregando entre o pelo emaranhado e a crosta congelada. Nós descemos até a anca protuberante, para onde está a articulação do quadril, e então meu guia, em um esforço penoso e supremo, virou de ponta cabeça em direção às pernas do monstro. Então eles têm que sair de cabeça para baixo, né? Agarrou os pelos com força e voltou a subir. E pensei que voltaríamos novamente para o inferno. Então aqui, olha, Virgílio agarrando-se ao corpo peludo de Lúcifer, desce o espaço escuro e estreito entre ele e o gelo até o centro da Terra. Estão aí no centro da Terra. Aqui ele vira de ponta cabeça de modo a ter os pés voltados para o centro. Dante está sendo carregado e não podendo ver nada na escuridão, pensa que eles estão voltando para o inferno. A dificuldade de Virgílio em se virar e escalar as pernas de Lúcifer decorre de estarem no centro gravitacional da Terra, para o qual convergem todas as coisas de todas as partes. Isso vai ser visto na linha 111 depois. Ele vai dizer isso. Ao saírem do buraco, eles estão no hemisfério sul. Então eles atravessam o centro da Terra gravitacional e vão para o hemisfério sul. E o Dante, que está ali nas costas do Virgílio, não entende aquilo, pensa que eles estão voltando para o inferno. Na verdade, eles estão saindo do inferno, porque o Lúcifer está de cabeça para baixo. Ele foi lançado assim dentro da Terra. Segure-se firme em mim, vamos ter que escalar, disse meu guia, ofegante, como um homem exausto. Está na hora de nos despedirmos dessa miséria. Então ele deslizou por uma fenda na rocha e colocou-me na borda onde me sentei. E então, de forma hábil, subiu para perto de mim. Conseguiram sair, né? Eu levantei meus olhos, ainda esperando ver o rosto de Lúcifer, como eu o vira pela primeira vez. Mas ao invés, eu estava debaixo de suas pernas e pés. Então eles saíram daquele inferno, estão no hemisfério sul, vão começar uma outra peregrinação. E nessa hora fiquei em total perplexidade, como as pessoas mais ignorantes, pois eu não entendia por onde é que eu tinha acabado de passar. Ele está explicando para a gente, né, que não entendeu essa saída. Quarta cena. Levante-se, meu mestre, me disse. O caminho é longo e a subida acidentada. E o sol já está brilhando no meio do céu. Bonita essa passagem, né? Agora são 7h30 da manhã. A noite estava começando quando eles saíram da Judeca. E o dia já está avançado no hemisfério sul. A jornada que os espera é longa, pois eles têm que voltar à superfície da Terra. Então é interessante aqui, olha, Gustavo Doré fez essa saída, né? Eles vão ter que começar uma longa caminhada para voltar à superfície da Terra, saindo aí do inferno, começando um caminho novo para voltarem aí para a Terra. Não estávamos no salão de nenhum palácio, mas sim um calabouço feito por mãos da natureza, áspero sob os pés e muito pobre em luz. Antes de finalmente escaparmos deste abismo, ó mestre meu, disse eu agora de pé, ajude-me a entender o que acabei de presenciar. Onde está o gelo? Como é que agora vemos o cujo, né, o Lúcifer, assim de cabeça para baixo? E como pôde o sol em tão pouco tempo passar da noite para o dia? Então ele está estranhando, né? Como nós chegamos aqui e está tudo desse jeito, né? E ele para mim, você ainda pensa que está do outro lado da terra, onde me agarrei aos pelos do vil verme que carcome o mundo. Estávamos lá quando íamos em curso descendente, mas quando viramos, passamos pelo ponto para o qual de todas as partes convergem todas as coisas. Então eles atravessaram aí o centro da Terra, centro gravitacional da Terra, e chegaram no hemisfério sul. Eles estão saindo aí do inferno, né? Estão começando uma nova jornada. E agora nós estamos no outro hemisfério, oposto àquele recoberto pelas grandes terras secas, e sob cujo zênite morreu o homem, cujo nascimento e vida foram sem pecado. Então aqui nós temos uma nota, ó, Jerusalém, eles estão chegando aí de novo a esse momento da Terra, né, em Jerusalém, que é considerado o ponto central do hemisfério norte. Uma opinião fundada em Ezequiel capítulo 5, versículo 5.
Coloquei Jerusalém no meio das nações e países ao seu redor. Então Virgílio fala que agora nós estamos no outro hemisfério, oposto àquele recoberto pelas grandes terras. Eles estão no hemisfério sul, não estão em Jerusalém. Eles começaram em Jerusalém, fizeram o percurso, estão no hemisfério sul agora, que é oposto ao hemisfério norte, onde está Jerusalém, que é o centro das nações. E sob cujo zênite morreu o homem, lá em Jerusalém, cujo nascimento e vida foram sem pecado. O homem aqui é Jesus. O nome de Cristo não é mencionado no inferno. Nossos pés estão firmes sobre a pequena esfera que corresponde ao lado oposto da Judeca. Saíram do quarto círculo aí, do quarto hemisfério do nono círculo da Judeca. Quando aqui é manhã, lá é noite. E aquele cujos pelos nos serviram de escada, ainda continua preso lá como antes. Então nós estamos no outro hemisfério. Foi deste modo que ele caiu de cabeça do céu, e a terra, que aqui antes era abundante, escondeu-se no oceano por medo dele. E emergiu do outro lado sob nosso hemisfério, a terra que restou deste lado para fugir dele, elevou-se em um monte e deixou este vazio. Então ele está falando aqui, olha. Na queda de Lúcifer do céu, toda a terra seca do hemisfério sul fugiu dele sob o oceano e se refugiou no hemisfério norte. Fez aquele monte lá do Calvário. Né? Agora, o solo restante, na linha direta do tombo de Lúcifer até o centro da terra, se amontoou no monte do purgatório. A única terra seca que restou no hemisfério sul. Então, por isso que quando o Ulisses vai para o hemisfério sul, eles batem no monte do purgatório, segundo a mitologia de Dante, e a barca se afunda, né? O navio se afunda com os amigos. Então aqui o Virgílio está falando, quando Lúcifer foi lançado, formou-se o monte do Gólgota, e aqui no hemisfério sul, o único que se formou foi o monte do purgatório. É o único que tem aqui que a gente vai ter que subir para chegar até o céu. Então eles estão no hemisfério sul. E porque lá em Jerusalém é o hemisfério norte, eles saíram do hemisfério sul, passando pelo centro da Terra. É a mitologia, né? É a cosmologia ptolomaica aqui que o Dante segue, né? No esquema da Divina Comédia, né? Aqui, olha, elevou-se em um monte, deixou este vazio, né? Formou-se o monte do purgatório e deixou esse vazio. Existe um ponto remoto, bem distante do sepulcro de Beelzebu, o inferno, tumba de Satanás e de todos os ímpios, que não se consegue ver, mas apenas ouvir. Pelo murmúrio de um riacho que ali corre, este é o rio Letes, um dos rios do paraíso terrestre, lá no purgatório. Nós vamos ver esse rio aqui no purgatório, quando começarmos esse canto, né? Ele desce por um canal erudindo as rochas e a inclinação de seu curso é muito suave. Meu guia e eu prosseguimos nossa jornada. Conclusão, né? Para o mundo claro, por essa estrada escondida. E seguimos sem nenhuma intenção de descansar. Ele na frente, eu atrás, sempre subindo. Vi coisas belas no céu pela primeira vez. E aqui temos o Gustavo Doré colocando isso para nós, né? As coisas belas que eles estão vendo, saindo aí do inferno e escalando a terra, né, para chegar no hemisfério sul, aos pés do purgatório. Então, olha, meu guia e eu prosseguimos nossa jornada para o mundo claro, por essa estrada escondida, e seguimos sem nenhuma intenção de descansar. Ele na frente, eu atrás, sempre subindo. Vi coisas belas no céu pela primeira vez, reveladas a mim através de uma fenda aberta. E quando por fim saímos, vimos outra vez as estrelas. E aí termina-se o inferno, né? Cada uma das três partes da Divina Comédia, inferno, purgatório e paraíso, terminam com as palavras lei stelle, as estrelas. Estas aqui mencionadas, como veremos em Purgatório 1, canto 1, são as estrelas do amanhecer. Eles estão vendo das estrelas do amanhecer. Foi logo após o nascer do sol que eles começaram sua ascensão à superfície da Terra. Então eles gastaram quase 24 horas na jornada, o mesmo tempo que levaram para percorrer o inferno.
Então eles estão agora é, fazendo o mesmo percurso para sair aí desse centro da Terra até chegar ao hemisfério sul, pé da montanha do Purgatório, levando também 24 horas, que é o tempo que eles levaram para percorrer o inferno. Esta é a manhã, então, de domingo de Páscoa. Ver Inferno, canto 31, verso 112, em que eles vão começar aí um novo caminho, né? Uma nova experiência, uma nova jornada. Deixa eu achar aqui o verso 112. Verso 110, olha. E creio que o próprio medo teria me matado, se não fosse pelas correntes que prendiam o gigante. E seguimos um pouco adiante e chegamos a Anteu. Ele ostentava... Não, peraí. Deixa eu só ver se eu tô... Inferno 31, 112. E seguimos um pouco adiante e chegamos a Anteu. Ele ostentava umas 5 braços de altura, sem contar a cabeça para fora do poço. Não, não tem nada a ver. Ah, não, aqui eles estão falando quando eles encontraram os gigantes e estão aqui saindo aí do inferno, né? Eles levaram então 24 horas para percorrer o inferno. É isso que eles estão dizendo, olha. Ó você do vale abençoado pela fortuna, onde Cipião da glória foi feito herdeiro, quando Aníbal e seus homens viraram as costas. Então eles estão falando com os gigantes, mas isso aqui só para dizer que eles então saíram do inferno e chegaram aos pés do monte do purgatório na manhã de domingo da Páscoa. Nessa nova manhã, para começarem a subida aí, para purgar os pecados, a subida rumo ao paraíso. Então é isso, gente. Chegamos no final deste espetáculo de livro, né? De canto, que é o inferno. Canto maravilhoso. É um dos grandes cantos da Divina Comédia. Para mim é um dos melhores. Né? Dos 3 eu gosto mais aqui porque tem toda uma preparação, né? O Dante ele se esmerou mesmo nesse canto, mostrando personagens mitológicos, eventos históricos, unindo aqui história, mitologia, né? Cosmologia da época, literatura clássica, tem tudo aqui dentro. Livraço, né? Um livro inesgotável, O Inferno da Divina Comédia. No próximo vídeo eu vou fazer um resumo da Divina Comédia, onde nós paramos, vocês lembram? Que eu fiz um vídeo aqui, acho que era do canto 1 ao 18, agora o 28, não me lembro. Agora eu vou retomar a revisão, que nós começamos o 8º círculo, que é o Malebouge, e o 9º. Então eu vou fazer revisão do 8º e do 9º. Naquele primeiro vídeo eu fiz uma revisão do 1º ao 7º círculo. Agora eu vou fazer do 8º, do 9º, do final. Depois desse vídeo eu vou fazer um outro para falar de um texto de um poeta russo, Ossip Mandelstam, sobre a Divina Comédia. Quero comentar esse texto com vocês e concluir então essas leituras deste ano de 2024 sobre a Divina Comédia, sobre o inferno da Divina Comédia. E em 2025 nós vamos ler o Purgatório e estudar também alguns textos. E em 2026 vamos ler o Paraíso. Então espero que vocês tenham gostado dessas leituras, desses comentários e até mais. Um abraço e até mais.